Sabe uma coisa que aconteceu? Aí indo para minha área. O pessoal encontrou, eu acho que era na Mongólia, um ovo de dinossauro com o embrião perfeitamente preservado lá dentro. Um ovo fóssil. É uma pedra dentro de outra pedra, exatamente, inclusive. a gente está falando de uma coisa de 90 milhões de anos, né? Ou um pouco menos, vai ser lá 80. E aí o que acontece? Fizeram uma reconstrução artística daquele ovo com o filhote lá dentro. Como Como seria, se fosse- né? Como seria, exatamente, como seria. Pegaram um artista. Se você vai olhar o fóssil, que aliás está muito bem preservado, é um cheio de ossinho lá dentro. Os caras fizeram uma tomografia, os caras fizeram coisas. Você olha lá, tem lá. Mas é um esqueleto dentro de um ovo. E tudo fossilizado, tudo E tudo pedrinha, pedra fossilizado, dentro cheio de pedra. areia, Tudo tal, não virou sei o quê, pedra. de Aham. deserto. A concepção artística apareceu para ilustrar a maior parte das matérias jornalísticas que fizeram. Por quê? Porque é muito melhor do que um monte de ossinho jogado leigos dentro do não vão ovo. entender, eles vão falar, uma exatamente. pedra. É, tudo cor de pedra, é difícil você saber o que tem ali. Os comentários eram todos assim. Como é que acharam preservado desse jeito? Como é que acharam? Eu E não sei o quê. agora? E agora? Onde está seu Deus agora? Morreu ontem. Explica Olha, essa. explica essa. Fala, não. Tem o nome do artista né, que que fez. é o pior. Tem uma coisa... Mano, o pessoal não presta atenção nesse negócio. É, mesmo nesse vídeo do Serjão, que é os vídeos que a gente pega da NASA de graça, quando é CGI, tá escrito CGI Claro. NASA. No vídeo! Tá escrito E os caras CGI. falando, é CGI, a gente. Simulação. É CGI mesmo. Tá escrito no tá vídeo. escrito no que é vídeo. CGI. Representação artística, artístico concept, Então, concepção cara. artística. Não, o pessoal é assim, cara, mas não tem como, cara. Não adianta convencer, não tem. Não presta atenção. É porque é falta de prestar atenção, não é só a coisa. Ele quer acreditar, obviamente, que aquele ovo de dinossauro mas não é só acreditar. Acredita por outras razões, não por causa de um desenho. Aí o pessoal falou, é um desenho. Estão enganando a gente. A quem interessa nos enganar? Eu falei, ninguém tá te enganando. Tá escrito meu ali, ó. Deus, Tá escrito. O nome do artista tá ali, Não ó. consegue Tá. entender, né, cara? Tipo, mas aquilo me pegou de surpresa, porque eu não achava que ia chegar nesse nível, que o Aham. nível era esse. Entendeu? Eu falei, não, calma, gente, é um desenho. Tá vendo? Estão enganando a gente com desenho. Eu falei, não, pera, calma, não. É difícil. Antes de entrarmos nas teorias da conspiração, que isso aí seria papo até o final, Sacani, Diga lá. quando que a ciência entrou na sua vida, irmão? Quando a ciência te libertou? Sacani antes da ciência, Cara. Sacani depois da ciência. Qual foi o divisor de águas? O que te encantou para você começar a entrar nesse Cara, caminho? assim, fazer ciência mesmo, eu faço há muitos anos, cara, porque eu sempre gostei de astronomia e durante um período da minha vida, na adolescência, eu observava a Lua e eu observava um fenômeno que o pessoal estuda até hoje, obviamente, que chama ocultação de estrela pela Lua. À medida que a Lua está percorrendo o céu, ela vai ocultando estrelas. E isso é um dado muito importante pra gente. Porque ela tá na frente da estrela. Ela tá na frente das estrelas. Mesmo a lua toda preta, assim, Ela passa Ela na tá frente. lá. um bolão preto só passando Não, e só, sim. não tem o sol iluminando, mas ela tá lá, Isso. né? Ela tá lá e ela vai passando. Mas aí a gente vê isso quando a lua... É melhor de ver quando é lua crescente ou lua minguante, porque aí, na parte que tá É. escura aqui, você vê a estrelinha E desaparecendo. na ilustração isso é um grande erro, porque a pessoa faz a minguante é quando só tem a fatia. Quando você é uma fatia. Uma fatia, na ilustração a gente às vezes bota estrelinha ali dentro, como se fosse Não furada. dá, porque aí você tá falando que a lua é translúcida. Aí depois a gente se toca, não, tem lua A ali. lua não é translúcida. Não é translúcida. Vai dizer agora que ela não é oca também. Mas com certeza ela é feita de queijo. De queijo, é de queijo. Oco. Queijo oco. Porque tem que É ser porque oco. tem o furinho do Não, queijo. exato. gente. Não, é porque aí, senão como é que faz barulho de sino? Exato, Tem que ter... Tá. Mas você tava explicando que você Então, gostava aí de. eu ficava observando e esse dado, ele é muito importante porque o que acontece é o seguinte, eu observei, vou pegar uma estrela aí, Aldebaran, que é uma estrela famosa, constelação de Touro. A Lua ocultou ela, eu observei aqui do Brasil, vamos supor que você observou lá na França, o Pirula observou nos Estados Unidos e tal. E esse dado, eu tenho a hora certinha que ela ocultou. E esse dado da ocultação de estrela, ele serve hoje, por exemplo, para você calibrar relógios e tudo. Porque é um dado muito preciso que você mede ali com o telescópio. Então, isso aí eu fazia ciência mesmo. Eu tinha 17, 16 anos, eu ficava observando a ocultação de estrela, anotando
compilava tudo, isso numa época, pessoal, que não tinha internet, tinha nada. A gente compilava tudo e mandava pelo correio para uma instituição que ela existe até hoje, chama IOTA, que ela recolhe... Hoje é muito mais fácil, né? Hoje o pessoal faz tudo com aplicativo e tal. Mas ela recolhe todas essas observações de ocultação do mundo inteiro. E aí ela vai usando isso para calibrar relógios, para fazer várias coisas. Então, pode dizer que aí eu comecei a fazer ciência mesmo, era com 16 anos, cara. Mas você teve uma fase negra. 16, 17. Foi nessa mesma época aí. Você teve uma fase. Você teve a fase ufólogo nessa mesma época. Mas aí que tá, cara. Olha que interessante. Ficou amassando mato. Amassei mato pra caramba. Mas cara, eu tentei levar o lance da ciência pra dentro da ufologia. Entendeu? Porque o que eu fazia? Eu bolei com o grande Gevaerd, né? Que já morreu, o saudoso Gevaerd, lá da revista UFO. O pessoal tinha o lance dos relatos, né? Eu avistei não sei o quê, avistei não sei o quê. E eu com ele, nós bolamos tipo uns formulários, entendeu? Que hoje, mais ou menos, olha só como que o mundo é engraçado, cara. Hoje o pessoal dos Estados Unidos, no AARO, que é o departamento novo lá que foi criado pelo governo americano, eles fizeram basicamente a mesma ideia. É bolar um formulário para tentar tirar principalmente os vieses das pessoas, porque todo mundo tem viés. Você vai olhar essa, nossa, apareceu uma cruz de Nossa Senhora. Por que a pessoa falou isso? Porque ela tem um viés. Parecia a cúpula de um templo. Por que ela falou isso? Porque ela tem um viés. Então, a gente bolava perguntas para tentar tirar isso ao máximo, que hoje é o pessoal da NASA não, lembra, do governo americano fez. Eles bolaram um formulário de pergunta para quem avistou, para tentar tirar ao máximo isso. E isso foi o que a gente tentou fazer na época. E na época também, estava acontecendo um negócio dentro da ufologia, que diziam que se você fizesse a tal da hipnose regressiva, a pessoa poderia... Então, você tinha lá um abduzido, certo? O Ruas falou que ele foi abduzido. Aí eu falei, Ruas, beleza, você topa fazer uma hipnose? Porque na hipnose não ia mentir. Não ia mentir. Foi uma época, não sei se vocês vão, porque isso faz muitos anos. Mas o pessoal chegou, acho que na Inglaterra, a usar até em julgamento. Em julgamento, lembra disso? Sim, claro. Começaram a usar hipnose, porque aí fala, cara, não tem erro, né, cara? O cara ele vai voltar ali e vai falar, não, eu matei fulano e acabou. E eu levei algumas pessoas pra fazer, cara. Foi o pior erro da minha vida. Olha. Da minha vida inteira. Porque acontece o seguinte, cara. Boa parte, e aí eu faço isso aqui tranquilo, viu? A galera vai começar a me xingar e pode me xingar. Boa parte das pessoas que dizem terem sido abduzidas, na verdade, cara, elas passaram por abusos terríveis. Eu já vi essa correlação. Então, o que aconteceu? Eu levei 3 pessoas pra fazer e as 3, cara, tinham sido abusadas. Você desbloqueou esse abuso. E tinha sido abusado pela família, entendeu? E um delas era o pai. E o pai falava assim, quando te perguntarem, você vai falar que foi o ET que veio te visitar. E não sei o quê. E aquilo lá a pessoa usou como tipo uma proteção. Então ela ficava falando e contando aquela história, tal, e não sei o quê. Ela vai se enganando, né? Isso. Não é proposital, é inconsciente aquilo. E ela aí, realmente cara, vai achando que... eu fiz essas 3 e parei com esse negócio, cara. Falei, não, cara, isso é muito pesado, cara. Muito pesado. Porque, assim, nem sei se é verdade ou não, mas... a pessoa chorava, ela ficava emocionada e ela entrava nessa pira e depois ela vinha com esse negócio, falou, caramba, quer dizer que eu fui abusado pelo meu pai, cara, e não é nada de ET, e ele que falou pra ele, entendeu? Aí eu larguei a mão disso aí, e eu fazia vigília. Fiz vigília pra caramba, cara. Vigília, ficar de noite ficar no mato, OVNI. Nunca vi absolutamente nada, cara. Nada. Mas eu conto, Sérgio, uma vez, esse negócio de ver OVNI. Mas vontade de ver... Vontade eu tinha, cara, lógico, Mesmo se tivesse visto, né? Assim, às vezes a gente tinha um monte de coisa no céu. Não, satélite, Pois essas coisas todas. todas. Que a gente não sabe se tá vendo, né? Então, mas o que eu fazia era o seguinte, vamos supor que você tava lá numa fazenda lá. Tá. Aí você falava, cara, eu vejo aqui todo dia, desce uma nave aqui na minha plantação e tal. Eu falei, cara, se você tá falando pra mim que todo dia desce uma nave na sua plantação, eu vou lá. E vou esperar? E vou esperar. Fico lá umas 3 noites. Não é possível que nessas 3 noites o bicho não vai descer. E, cara, nunca vi nada. Aí você vai conversar. Normalmente são pessoas que são muito humildes, elas não têm conhecimento nenhum. Boa parte delas são semi-analfabetas e tal. E entra aquele lance do viés. Por isso que a minha bronca com o negócio de relato, entendeu?
É uma bronca que eu tenho até com o Edson lá, né? Uhum. Ah, não, fulano relator. Cara, relato para mim, hoje, ele não vale absolutamente Não nada. vale nada. E nem aí o pessoal fala, não, mas o cara é piloto. Não tô nem aí, cara. Não vale Porque nada. também... Que é o argumento de autoridade, né? É, Só aí o porque o pessoal cara fala, não, tem um o cara- jaleco, é um policial, não quer dizer que passe mais E veracidade. não é só isso, o cara inventa as coisas, não propositalmente, mas ele enxerga coisas que não É, estão lá. ele- Não, e às tem vezes ele viés. vê um negócio Isso. e em cima daquilo, por causa do viés que ele tem, ele começa a colocar um monte de coisa. Sim. Não, tava girando, não, tava mudando de cor. Não, eram todas as luzes do arco-íris estavam ali. Aí eu falei, quais são as coisas do arco-íris? Não, eu não sei não, mas estavam todas ali. Eu falei, tá, beleza então. E aí você vai perguntando e conversando. Mas uma entendeu? vez eu vivi uma experiência dessa. Eu dava aula em Minas e eu tava voltando pra Campinas e o meu carro quebrou num lugar que, assim, a gente que mora na cidade há muito tempo, eu moro sempre em cidade, a gente não entende o que é escuro. É, isso é E verdade. aí eu parei num lugar que era muito, muito, muito escuro com o carro quebrado, sem celular funcionando, no meio do nada, assim, num pasto no meio de Minas sem nada. Breu. E aí, cara, aconteceram duas coisas. A primeira eu tava parado e de repente uma vaca apareceu do nada, deu um mugido que eu quase morri do coração. E aí, cara, a segunda coisa é que eu comecei a escutar e as vacas. E por que ela mugiu? Porque as vacas começaram a ficar agitadas, porque de repente veio um barulho. Que era o barulho de um avião que eu não tava enxergando. Então eu tava no escuro, no meio do nada, de repente as vacas ficaram tudo agitadas Barulho. e eu comecei a escutar um muito E forte, aí, seu assim. psicológico, Cara, eu tava- se você tá com medo, o Não, psicológico na hora. começa a alucinar ali, né? Na hora, eu já quase morri com o mugido da vaca e eu Aham. falei, caramba, tem alguma coisa aqui. Aí eu comecei a escutar um barulho que o meu cérebro demorou pra entender o que era. Isso pra ser uma invasão alienígena é um tapa, Não, cara. e ET já gosta de abduzir vaca. Eu tô do lado de Exato. uma, então vai que... Exato. Vai que me confunde, né, com essa porra dessa vaca. Vai que me confunde Eu não com a sou vaca. uma vaca. É isso mesmo. Não, isso aí ficou claro na pandemia, né, cara? Na pandemia, tem vários estudos da galera da ufologia que na pandemia, por conta de todo mundo ter ficado em casa e tal, saindo pouca gente, começaram a aparecer barulhos. Pô, barulho não sei o quê. Barulho que tá sempre aí, só que você não presta atenção. E naquela época ali, como tava tudo, né, meio alterado, o pessoal começou. E aí o psicológico também tava alterado das pessoas, né? Começou a O número prestar de atenção. relatos Nossa, explodiu cara, um monte por de isso. relato. Não, porque eu vi barulho não sei aonde, que eu vi não sei o quê, não sei aonde. Então, mas tudo isso aí foi no mesmo período ali, cara. Entre 16, 17 anos. Você tava tal. misturando essa paixão por... Cara, ver- 16, 17 anos. É. Já vendo a estrela lá atrás É, da mas lua. eu gosto de astronomia desde os 11, indo pra né, cara? fazenda, O Cometa pra- Halley. Meu negócio Então, com astronomia é Cometa A Halley. Camila escreveu o título da live É isso hoje aí. por causa dessa Tá história, né? Da certíssimo. sua história com o Halley, né? Eu vi o Halley em 1986, eu tinha 11 anos de idade quando o Halley passou. Aham. E eu morava em Viçosa, que é uma cidade muito pequenininha no interior de Minas. Lá, melhor doce de leite do mundo, eu falo Bom pro pra pessoal. cacete. O Viçosa é bom pra caralho. Eu vi o Halley. Eu vi o Halley, várias noites, aliás. Cara, eu tinha 6 anos, isso foi tão marcante que eu lembro dessa história. Eu não lembro de ter visto, mas eu lembro de toda a divulgação Então, eu em tinha relação. tudo do Halley. Eu tinha boneco do Halley, caderno, lancheira, cara, porque o Halley, a astronomia, ela tem um negócio, cara. Ela vive de surtos. Dos vamos dizer eventos, assim. né? É dos eventos. É dos eventos. O Fábio tá lá falando que ele lembra lá. ó. Ele já tinha 28 tinha anos já. 27 anos. É, eu ia falar. E o pessoal. Quando passou o Cometa Halley. E o pessoal tem que aproveitar, cara. Então, na época do Halley, porque tinha passado em 1910, a Terra passou dentro da cauda do cometa. Venderam máscara, falou que ia ser o fim do mundo. A Terra passou dentro da cauda, não do sabia Halley, disso. Dentro da cauda do Halley. Tanto começaram a vender máscara, falou que o mundo ia acabar e tudo, e foi aquela aparição maravilhosa. Pensaram que em 86 ia ser do mesmo jeito. Embora, é bom ressaltar que os astrônomos já sabiam que não ia. Queria passar mais longe dessa Ele vez. ia passar diferente e tal. Só que na época, como que você vai divulgar isso, cara? Não tinha como, né? Não tinha. O astrônomo era um ser que ficava ali no meio do nada, isolado e não tinha nem como ele falar. E veio o mercado, né, cara, e abarrotou isso aí. Então tinha Família Halley, que era um grupo de música, entendeu? Tinha Halley Fund, que era um boneco. Você ia adorar, Halley cara. Fund. Você ia fazer um monte de coisa do Halley na época. É bem possível. Você ia fazer muita coisa. Diz que o rock surgiu com Bill Haley and the Comets. né? Isso, Que- Bill Halley and the Olha Comets, aí, isso olha mesmo. aí. E eu vi o Halley, cara. E aí, cara, eu gostei muito de astronomia. A partir dali eu comecei a fiquei fissurado. Aí comecei a ter luneta. Depois, aí antes disso aí, eu fiz não é que eu fiz o telescópio, né? Eu fui para BH com o grande Bernardo Riedel, cara. Um dos maiores fabricantes de telescópios do mundo. Ele mora em Belo Horizonte, ele tem uma oficina lá.
Eu fiquei lá com ele, fazendo um telescópio. Eu tenho um telescópio dele até hoje, entendeu? Ah, que Que é legal. o telescópio por onde eu observei as ocultações. Isso aí, meu telescópio foi em 1990, cara. E o que é Eu muito tinha louco é 15 pelo anos. seu relato, os seus pais apoiavam esse seu lado. Porque Sim, dessa parte meu pai, de minha mãe comprar sempre as apoiou, coisas, de investir uma sempre grana, Ah, legal. você sempre Isso foi é estimulado. extremamente importante isso. Sempre apoiaram, sempre. Então, você quer isso? Então vamos atrás, vamos ver eu como faz. falava, desde que eu tava na oitava série, eu falava que eu queria fazer astronomia na faculdade. Legal. Sempre falei. Tava bem você quer encaminhado fazer? já. Fazer astronomia, cara. Já Astronomia, sabia. astronomia, astronomia. Até chegou o ponto que não fez astronomia. Cara, então, eu escrevi, aí teve dois fatos, né? Um que, quando a Super Interessante era uma revista boa, hoje não é tão boa assim não, viu, pessoal? Infelizmente. Mas Já na foi, época né? era. O Daminelli, Augusto Daminelli, grande astrônomo aqui do IAG, ele escreveu uma reportagem falando sobre a profissão de astrônomo, cara. Na Super Interessante. E eu escrevi uma carta pra ele. E ele me respondeu a carta. Que legal. E aí ele falou, eu falei, tô querendo fazer astronomia e tal. E ele me mandou, cara, um dos conselhos, melhores conselhos que eu recebi na minha vida até hoje. Ele falou assim, não faça astronomia. Faça uma outra coisa ligada à astronomia. Então ele falou assim, você pode fazer física, você pode fazer meteorologia, você pode fazer geofísica. Porque você, olha a visão do cara, né? Porque você não sabe como contar as coisas quando você se formar. Será que vai ter emprego? Será que não vai? Se você tiver uma outra opção, você tem um leque maior. E na astronomia você já vai gostar mesmo, você já vai ser... Exatamente. Você vai ser autodidata em algumas coisas e tal, né? Basicamente é isso. Aí eu falei assim, então quer saber, cara, eu vou fazer geofísica, porque fica no mesmo departamento, no mesmo instituto. E lá no IAG. No Eu consigo IAG. aproveitar Aí eu falei, os aí dois eu faço mundos. lá e já tô lá. E aí eu comecei a fazer até as matérias de astronomia, até que, eu já contei isso, 1994, ia ter um eclipse da Lua. Ia ser visível, o eclipse total da Lua aqui em São Paulo, lindão e tal, não sei o quê. E eu cheguei para uns astrônomos que estavam ali no IAG e falei assim, onde é que nós vamos observar o eclipse hoje? Eles olharam para minha cara, que eclipse? Aí eu falei, ih, cara, tô no lugar errado. Porque eu era muito imaturo, né? Sim. Isso aí é a imaturidade que eu falo pro pessoal, né? Depois, lógico, né? Depois eu fui entender, cara, que quando você é um professor, quando você é um doutor, você tá estudando, você tá preocupado no... Com o né? detalhe, com No uma detalhe. coisa pequena. O cara não tá nem aí, cara. Tem O essa, eclipse vai da ter Lua eclipse, é uma- eclipse da Lua, não tô nem ligando pra isso, cara. Só que na época eu não entendia isso. E aquilo ali me frustrou, cara. Totalmente. Você falou, entendeu? cacete, vai acontecer o eclipse e os caras não querem Não ver. querem saber. E eu, como eu era da parte da observação, eu gostava da parte observacional. Eu gostava de ir no telescópio, pôr o telescópio e ver. Depois eu fui descobrir que o astrônomo hoje, raramente ele chega perto de um telescópio. Ele vai, mas é muito raro, né? Ele fica ali... Ele tá fazendo conta. Ele tá olhando, chegando com outros tipos ele de tá dados. ali, né? ele tá pegando dado, né? O astrônomo hoje, basicamente, ele é um programador, né? Ele pega os dados e tenta resolver ali os problemas e tal. Acabou que eu fui ver o eclipse, porque na USP tinha o grande Roberto Bosco, que é um cara sensacional. Quem nunca um dia chama ele aqui, cara. Ele é um cara especialíssimo. Ele é dessa parte, nós fomos lá no observatório do IAG, observamos o eclipse e tudo, mas aquilo aí me deu uma frustrada, cara. Eu falei, poxa, eu pensei que eu tinha aquela visão muito romântica do astrônomo, que o cara vai subir a montanha E vai observar o abrir a porta fenômeno. dele O lá, observatório. o observatório tá lá esperando ele e ele vai sentar, aponta porque o era essa telescópio. imagem que a gente via, né, cara? Os grandes astrônomos da época, da antiguidade, era assim, o Hubble, né, o Edwin Hubble, todos esses caras, o próprio Einstein quando foi visitar os observatórios, e aí você tinha aquela visão, aí depois eu fui descobrir que não tinha nada disso, cara, quer ficar atrás de um computador pegando dados, falei, não é isso que eu Mas quero, não. nesse sentido, então, pensando na sua vida agora, sacane, com mais de 50 anos, foi melhor a astronomia ter ficado pra hobby? Cara, acho que até que é, então. Porque é aquele daí negócio, você continua né? com o amor pelo Exatamente. negócio. Continua sendo um É negócio isso. que você... Cara, você é apaixonado por isso e é isso. É aquela frase, né? Trabalhe com o que você ama e arrume uma Isso. nova coisa pra você odiar, né? E nunca mais ame nada. Você não matou a astronomia. A astronomia Exatamente. continuou sendo No final foi romântica bom, pra cara. você. Eu segui a astronomia que a gente chama amadora, né? Que é Isso. muito importante, diga-se de passagem. A astronomia, ela é uma das únicas áreas do conhecimento que, primeiro, você sendo amador, você consegue ter equipamento. Você pegar, por exemplo, sei lá, a paleontologia, é difícil. Sim. Eu não vou ter acesso a um mega de um espectrógrafo de massa e não sei o que para fazer análise ali. Agora, na astronomia, eu com, sei lá, 10 mil reais, eu compro um telescópio muito bom.
e posso fazer muita coisa que o pessoal usa. Então, a NASA vai mandar uma sonda para Marte, ela pede para os astrônomos amadores ficarem observando Marte para ver se vai ter tempestade ou não, para ver a hora que vai pousar. A sonda que está lá visitando o Júpiter, que chama Juno, os astrônomos amadores, até aqui em São Paulo tem 2 deles, eles ficam observando o Júpiter na mesma hora, e a NASA usa. Quando o homem foi para a Lua, lá em 69, o pessoal do interior de Minas, lá o Travnik, saudoso também, que morreu ano passado, ele observava a Lua para o pessoal da NASA. Agora que vai pousar no Polo Sul, já tem trabalho de amadores observando só o Polo Sul. Então a astronomia, ela tem esse lance que o astrônomo amador, porque o amador ele tem muito aquele lance pejorativo. Mas no caso da astronomia, o amador só quer dizer o seguinte, é o cara que não ganha dinheiro com a astronomia. Sim. Não é a profissão dele. Então, os grandes astrônomos que a gente tem, por exemplo, tirando, né, lógico, tem a galera toda profissional aí, mas tirando eles, os grandes astrônomos ou são médicos, ou o pessoal que trabalha em banco, entendeu? É um pessoal que tem nada a ver com a área. É hobby, cara. Mas é é isso que eu tô falando. Você começa com o hobby, você compra um telescópio. Eu tenho um curso de telescópio junto com o Paulo Cassella, que é um grande astrônomo, que a gente fala que é o seu projeto falência. Você abriu uma porta que você não deveria abrir. Começa com Você começa com um telescópio. Aí você fala, cara, mas se eu comprar um pouquinho melhor, eu vou ver melhor. E só custa R$1.000 a mais. R$1.000 a mais. Aí o outro só custa R$5.000 a mais. É sempre assim. Sempre querendo mais, cara. E aí vai, o Cassella, cara, eu falo isso, ele tem um dos melhores observatórios do país. E ele é um cara que trabalhou no banco, em casa, ele trabalhou num banco central a vida inteira, entendeu? E ele já descobriu supernova, já descobriu estrela sendo devorada por buraco negro, tudo no observatório da casa dele. E assim, ele foi a primeira pessoa no mundo a ver esse fenômeno e a relatar isso. É isso aí. E o Brasil, aí eu vou dar uma dica para quem quiser essa área. Por incrível que pareça, o Brasil, astronomicamente falando, para eventos, ele tem uma posição muito privilegiada. Tá. Porque é o seguinte, começou à noite, lá na Austrália. Então, o cara lá viu um fenômeno e tal. Na África, quando passar, aí passa pela Europa, ali tem alguns telescópios. Depois, você só vai ter grandes telescópios do outro lado do mundo, aqui Chile e tal, não sei o quê. Tem um período que você não tem nada. De grande, né? De você grande. vai ter esses telescópios amadores. Aí você tem os amadores Entendi. observando. Então tem muito fenômeno. Por que os astrônomos amadores brasileiros eles se dão muito bem? Porque tem muito fenômeno que o astrônomo amador brasileiro é o primeiro a observar. Que legal. Por causa dessa janela de tempo. Essa janela, tem uma janela de tempo. E aí ele observa aqui e manda, por exemplo, para o Chile, porque aí o próximo é os grandes do Chile. Então você detecta um asteroide, por exemplo. Os grandes descobridores, o Cristóvão Jacques, por exemplo, cara de BH, cara, ele tem um dos maiores observatórios que descobre asteroide hoje no mundo. É louco. dele, cara. Fica aqui no interior de Minas. E apesar entendeu? de amador, ele tem esse reconhecimento. Os outros, os profissionais, vamos dizer assim, reconhecem colocam ele em ele. artigo. Eles estão Legal. todos em artigos científicos e tudo, aparecem lá. E ele descobre e ele avisa pro Chile. Fala, ó, dá uma olhada aí. Aí dali 3, 4 horas que é noite no Chile, o cara observa e confirma o que ele descobriu. louco. Então o Brasil, ele tem uma posição astronomicamente falando que é muito interessante para você observar fenômenos. Mas é muito legal você falar dos hobbies, porque você pega, por exemplo, na biologia, você tem os caras, os ornitólogos, que é os loucos por passarinho. E hoje em dia você tem aplicativo de celular que a maior parte do traqueamento de onde esses bichos estão são feitos por pessoas que gostam de passarinho. Ó, eu vi tal bicho. Vai lá, tira foto, sobe no aplicativo. E como você disse, são dados que a gente usa para fazer levantamento de tamanho de população, onde aquele bicho tá. Mesma coisa que acontece com borboleta, que é outro grupo que todo mundo adora. Os caras falam, ó, essa borboleta que ninguém nunca viu, galera insetos em geral, inseto, coleção de insetos. Isso é muito importante, é muito louco. E se você for pegar só os acadêmicos da área, eles não teriam nem condições Não de tem fazer braço. isso. Não tem braço, Não. não dá. Que é o que eu ia falar, cara. Imagina quantas pessoas hoje, milhões de pessoas no mundo estão observando a Lua. São milhões de pessoas que nesse momento estão observando a Lua. Os profissionais, o cara está estudando lá o coração de uma galáxia e não tá nem... Aí acontece um negócio na Lua. Quem que observou? Essas milhões de pessoas. Quantas milhões estão observando Júpiter essa noite? Não, e
E eu acho que nem tem milhões no plural, assim, milhões de astrônomos profissionais no mundo. Nunca. Não tem, não muito dá. mais né? Tem milhões de Mesmo- ornitólogos. Exato, mesmo que todos os profissionais de astronomia do mundo resolvessem olhar pra Lua, ainda não dá um terço, um quarto, um quinto Isso. dessa galera toda que tá E olhando vem por cá, vontade própria. uma curiosidade. Eu faço quadrinhos. É mesmo, Russo. Se eu tivesse o interesse em ter um telescópio no meu jardim, eu conseguiria manuseá-lo? Assim, deve ter um manual, deve ter um mínimo de conhecimento e estudos que você tem que ter, ou não? É só botar ali, comprou na Amazon, prega ali e olha. É Vamos lá. fácil, é difícil? Aí Para tem- alguém que tem interesse em casa agora, eu quero ter um no meu jardim, como é que é? Tem vários tipos de telescópios. Aí, ó. Vários tipos. Depende. Por isso que até eu fiz eu e o Castelo, nós montamos esse curso, porque muita gente vinha falar com a gente, por exemplo, que perdia grana, perdia dinheiro. Comprei Porque eu um. comprei um, eu não sei o que eu faço. Aí, então o telescópio... Olha, eu não vejo nada. Principalmente é isso, porque o telescópio primeiro tem um jeito certo de você olhar. Aí, Eu ó. já caí nesse. Já tive esse problema. Se você Comprei prega um o olho telescópio. aqui, ó, você não vai ver nada, cara. Porque o olho, aí vocês vão saber muito melhor que eu, cara. O olho humano, ele tem uma distância Focal. que é o foco, cara. O seu olho é uma lente, então ele tem um foco. Então, cada um, você vai ver aqui é uma distância. Tem que achar o seu foco Tem ali. que achar o seu foco. E a pessoa não quer. A pessoa compra, o que ela faz? Ela prega o olho e aí ela manda mensagem. Comprei um telescópio que não funciona. Eu ponho o olho e é tudo preto. Eu falo, beleza, o telescópio tá funcionando, fica tranquilo. Vamos lá. Seu olho que tá ruim. Afasta o olho um pouquinho. Aquele negócio de saque de computador, né? Você estava com o olho aberto? Senhor, vou pedir para você se Eu tô com- afastar. não. Eu tô com problema no computador. O computador está ligado? O computador está exato. Perfeitamente ligado Tá na ligado na tomada? Aí eu falo, afasta um pouco o olho. Nossa, comecei a ver. Beleza, agora você tem que achar o ponto que eu saí, a pessoa encontra, fala, legal, então, e aí vai. Então vamos lá. Tem telescópio, quando o pessoal fala assim, que telescópio que eu compro para começar? Então a gente fala para você comprar o mais simples possível, justamente para isso. Você chegar, colocar ele, o telescópio ele é uma câmera em cima de um tripé. Sim, Essa câmera com esse tripé, você consegue operar? Consegue. sim. Você consegue pegar essa câmera aqui, apontar na direção da Lua e ver. Então começa com a gente chama esse tipo de telescópio de azimutal. Que é só o movimento dele, é esse aqui, ó. Entendi. É o movimento do azimute aqui. É prático de É utilizar. prático, você vai ali, põe na Lua, pá, não sei o quê. Poxa, vi a Lua, que legal. Vi Saturno, que legal. Vi Júpiter, que legal. Muita gente vai começar a entender que a Terra gira. E aí, quando você tá vendo, opa, O negócio tá subiu. mexendo. Aí eu tenho que mexer de novo e tal, não sei o quê. E aí tem uma curva de aprendizado nessa história. Vai chegar uma hora que aquilo ali vai ficar muito simples para você. Aí você vai para um diferente. Quero mais. Vai querer um Eu mais, vai quero querer um maior. mais. Então, hoje tem telescópios, cara, que o tripé dele, a gente nem chama de tripé na astronomia, a gente chama de montagem. A montagem ela é extremamente complexa. Eu tive um telescópio durante muitos anos, um telescópio grande, parrudo mesmo, que só para eu começar a observar eram horas e horas Pra montar o calibrando, negócio. ajustando e tudo, cara. Só que é a parte legal. Por incrível que possa parecer. Essa parte de você alinhar, ajustar, calibrar, é uma parte que te dá um... Você desliga meio do mundo, sabe? Você fica ali só Legal, naqueles é negocinhos. terapêutico. É terapêutico, Né, muito você tá ali, terapêutico. Pai, vai ter o docinho no final. Eu vou ver lá a nebulosa Isso. tal. Aí na hora que você põe tudo, para ali Júpiter Aham. e liga o motor e ele não mexe, cara. Você fala, nossa, cara, É porque prazeroso. tem essa que você vai acompanhando. Tem uns que você vai ligar o motor, Então, ele vai acompanhar o Júpiter, Aí por começa a exemplo. ficar mais complexo. Você pode ter um que agora que o tripé tem um motor que acompanha a rotação da Terra. Só que planeta anda numa velocidade, Lua anda em outra, estrela anda em outra. Aí ele tem tudo esse calibre, esse motor para tudo isso. Então você vai indo, tem todo. Aí o cara fala assim: mas eu não quero, eu quero é postar foto no Instagram. Eu não quero olhar no telescópio, o que é um erro, viu? Olhem no telescópio. Tudo bem. Aí você tem que comprar uma câmera especial, que você liga a câmera no computador e aí você consegue registrar. E aí começa. Para fotografar planeta, tem toda uma metodologia. Para fotografar galáxia, é outra coisa diferente, entendeu? Tanto que existe até uma treta da galera planetária com a galera de objeto céu profundo. O pessoal se bica, entendeu?
Tem tudo isso. São os planetários, são os céus profundos, É, né? isso Gangue de mesmo. Nova York. É a sabe? gangue, é gangue. É gangue mesmo, cara. Você que tá assistindo, não caia no canto da sereia desse sacripanta. Que isso aí acaba com casamentos. Acaba, isso aí acaba, destrói a sua conta bancária. Agora, família. Destrói tem famílias. muita gente que se frustra com o telescópio, cara. A primeira dica que eu dou é a seguinte: observe primeiro num telescópio. Porque hoje o que acontece? A gente tá acostumado a ver as imagens do James Webb, do Hubble, né? E você acha que você vai pôr o olho num telescópio e vai ver aquilo. Você não vai ver aquilo, cara. Entendeu? Não Já tem te digo. aquela escala, não tem definição. Não tem aquela definição, nada daquilo. Quer dizer que é ruim? Não, cara. Porque você está vendo com o seu olho algo impressionante. O que impressiona qualquer pessoa, eu vou falar o que é ver Saturno no telescópio. É, legal pra cacete. Os Saturno anéis, no é. telescópio, e não só os anéis, mas quando você vê Saturno, você vê o planeta, você vê algumas luas dele, você vê as estrelas de fundo. Aquilo ali te dá uma sensação de profundidade que a foto, ela não te dá. Você vê uma foto de Saturno, você vê aquele negócio chapado ali, ah, que bonito Saturno e tal. Mas na hora que você põe o olho e vê, é diferente. Pô, que legal. Só que muita gente se frustra com o telescópio. Muita gente mesmo. E eu montei esse curso aí de telescópio justamente para tentar evitar essa frustração. Entendeu? Então, a primeira dica de todas mesmo é a seguinte: vá e observe em algum telescópio. Observe em algum. Que aí você vai ter uma noção. Ah, tá, quer dizer que eu vou ver isso é desse jeito. Ah, isso eu vou ver desse jeito. Galáxia, eu não vou ver aquela foto, eu vou ver galáxia desse jeito aqui. Nebulosa é assim que eu vou ver. Aí você já prepara, entendeu? Porque a galera compra, acha que vai ver, não vê, larga, a gente brinca que o telescópio vira cabide. O meu virou, até eu vender. Vira cabide. Até eu vender. Tem um bom design pra isso. Carlos Ruas, você sabe que eu sou seu amigo. Você tem um telescópio? Eu tive. Ah, Aí eu vendi, eu consegui, eu teve dois prazeres. a quantidade... Na minha interação Comprar com e o telescópio. vender. Comprar e conseguir passar essa praga pra outra pessoa. Então eu vou. Você sabe que eu sou seu amigo. Sim. Você sabe que eu já te tirei de enrascadas. Eu tentei e você foi do mesmo jeito. Algumas não adiantou. Algumas eu não consegui, mas Como se eu não tivesse uma autonomia intelectual Você tem, para mas sair você sabe de que eu sou seu enrascada. amigo. E ela é lastimável. Se ela eu é precisasse de terceiros Então eu para vou ser cuidarem seu de amigo. mim... Eu li um comentário no chat aqui que eu vou ser seu amigo. Isso é pior que o jogo do Tigrinho. Isso Sabe? Isso é pior que o jogo do Tigrinho. Mas eu não entendi qual que é a analogia. Não, aqui é nenhuma mesmo, analogia. cara. Então, assim, eu sou seu amigo. Tipo, Então, Porque aí você vai querer o filtro tal, Exato. ou a câmera tal, ou a montagem tal, Não a tem lente fim. tal. tá certo. Isso Cara, a Globo tem não fim. fala. Tem, Fala do tem jogo ocular, do Tigrinho. cara, tem ocular, que é a lente que você põe no telescópio, que ela custa, sei lá, 5, 6 mil reais, uma ocular, entendeu? Aí mais a câmera, sei lá, Aí mas você não sei começa a quanto. vender os móveis da sua casa. começa a vender pra tudo, comprar exatamente. ocular. é isso. Mas hoje tem um tipo de telescópio que é desse tipo aí que você pega e joga ele. São os Smart Telescopes, que a gente chama. Você programa pra ele procurar, né? Que o lance dele é o seguinte, você nunca vai pôr o olho nele. Ele é uma câmera muito boa. Ah, Só que o lance é o seguinte, você compra ele na Amazon, ele custa aí uns 600, 700 dólares, você compra um muito bom. Você não faz nada, cara. Você literalmente joga ele em qualquer lugar, entra no aplicativo, ele por GPS, pelo GPS do celular, ele se calibra todo, ele sabe aonde ele tá na Terra, e aí você começa a fazer imagem. Ele vê galáxia muito legal. Você pode até colocar Ele o que você vê quer ver, né? você Você põe, pode falar assim, você eu procura quero ali e ver a tal. lua, Aí ele já- vai. Ele já vem com um filtrinho pra você ver para ele fotografar o sol, que é sensacional, cara. Ainda mais agora que o sol tá com muita mancha. Você coloca ele ali, ele faz umas imagens do sol muito legal. O sol é muito grande, né? Você não precisa de algo muito potente. Então, os Smart Telescope, eles estão vindo aí Pô, que legal. justamente pra isso. Eu comprei, joguei. É isso aí que você falou. eu quero ver a lua. Joga no quintal. Ah, tem que analisar, tem que ver a rotação. Não, eu só quero ver a lua. Joga no quintal. Só que você não vai ver nesse, tá? Você vai ver Você vai ver foto no só aqui. celular. Você vai ver no É, celular. numa telinha. A telinha. Isso. Aí Tá. depois você pode colocar e tal, mas você não tem onde você colocar o olho. Tá, O que é uma experiência também muito legal. ok. Você vê na ocular do telescópio com o olho, é um negócio sensacional. Igual eu falei, Saturno, a Lua. Você vê uma galáxia, cara, que você tá vendo, né? Aí tem toda uma parte filosófica até do pessoal pensar, né? O fóton que saiu lá milhões de anos, dos dinossauros estavam aqui na Terra, o fóton saiu viajando, chegou no seu olho aqui agora, cara. Então... E aí, lógico, né? Para fazer análise mais detalhada, você tem que pôr uns equipamentos e aí usar computador mesmo. Não Tem tem como. diferença do interior da cidade? Tem Cara, um telescópio na varanda do prédio ou na casa do Hoje, interior? então,
Para quem quiser ver na cidade, se você quiser ver, pode ver. Vou até dar um exemplo. Aqui no ABC, em São Bernardo, tem chama Luiz. O Luiz, ele é um astrônomo amador. Ele é um dos caras que mais entende, que mais estuda o planeta Júpiter no mundo. E ele tá no meio de São Bernardo, cara. Ele tem uma frestinha de céu para observar. E ele é um dos últimos caras na história aqui da astronomia a detectar um impacto de um asteroide em Júpiter. Que louco. Numa frestinha de céu, assim, cara. Então, assim, eu posso observar na cidade? Pode. Para a cidade existe um filtro hoje especial, que é um filtro de poluição luminosa. Nossa. Que ele corta a luz Que você em volta. coloca, ele corta a luz. Então é como se tivesse num céu mais escuro. Oh. Mas óbvio que o céu escuro é o ideal.